O tema dessa noite é: não há surpresas para Deus. Não há surpresas para Deus. Você imaginou Deus ser pego de surpresa? É impossível Deus ser pego de surpresa. Como assim Deus pode ser pego de surpresa? Isso é impossível, porque Deus sabe de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo, Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares, Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Então o nosso Deus, para Ele não há surpresas, mas é fato que para nós estamos vivendo um tempo de profundas mudanças, queridos. Profundas mudanças. Ninguém aqui pode dizer que essa pandemia não mudou nada em sua vida. Ninguém aqui pode dizer isso. Porque todos nós aqui, seja pouco ou seja muito, fomos atingidos de alguma forma. Não é com a enfermidade que eu estou falando, é com a mudança de comportamento. A sociedade mudou o seu comportamento, nós mudamos o comportamento. Só não mudou o Alcântara continua o mesmo. É a mesma coisa sempre, não mudou nada, só o pessoal está de máscara, mas o resto continua a mesma coisa. Alguns, é verdade, agora já estou encontrando bastante gente aí. O pessoal de Saquarema não conhece Alcântara, conhece Alcântara, irmãos. É show de bola. O que você precisar comprar, você encontra no Alcântara. Pode pensar o que for, quer comprar um cabrito, você vai encontrar. O Alcântara tem tudo, irmãos. Por isso eu gosto de ir ao Alcântara, eu gosto mesmo. Porque eu encontro de tudo lá, vou comprar não sei o quê, vou lá no Alcântara que eu já sei que eu vou achar. Vai no shopping, eu acho no Alcântara. Tem amigão, essas coisas todas, mas fazendo propaganda aí, tá? Mas vamos lá. Então nossa vida, de alguma forma nós fomos atingidos, de alguma forma. Nossos comportamentos mudaram, situações começaram a acontecer, nossas finanças foram atingidas, a saúde de alguns também. Ficamos preocupados no início, né? Tinha gente que tinha febre emocional. Você já teve febre emocional? Eu já tive febre emocional. E é interessante, você pensa, né, pastor Lúcio? Você pensa que está doente, aí você bota a mão, pega o... Falei, Eliana, eu estou com febre, meu Deus, acho que eu peguei o negócio agora. Peguei, botava e estava lá 35. Falei, meu Deus do céu, mas eu estou quente, como é que pode? Eu não sou o único não, que eu sei que tem gente que fez isso também, meu apóstolo passou por isso também. Então nossa vida, ela foi atingida de alguma forma, nossas emoções foram atingidas, nossas finanças foram atingidas. Então nós estamos passando por um momento de crescimento também, nós estamos aprendendo algumas coisas. E hoje eu gostaria de pontuar para você algumas lições que nós aprendemos com essa pandemia, pelo menos que eu tenho percebido, que eu aprendi e que Deus colocou em meu coração para compartilhar com você. A primeira lição é o seguinte, querido: os planos dos homens deixaram Deus de lado. A primeira lição que eu aprendi é: os planos dos homens deixaram Deus de lado. O que a gente aprende, na verdade, é que o homem continua sendo o mesmo. Desde o pecado lá no Éden até hoje, o ser humano continua com as mesmas motivações, as mesmas intenções no coração. Deus apresenta um plano, mas Ele quer viver aquilo que Ele deseja. Por vezes, nós citam o nome de Deus, tem gente que cita o nome de Deus, fala o nome de Deus, mas o coração está totalmente distante do Senhor. Na verdade, citar o nome de Deus ou usar o nome de Deus não significa que o conhecemos, porque muita gente escreve lá, né, no carro, bota lá no carro, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, e todo mundo, Deus te abençoe, mas não conhece esse Deus na sua profundidade, não sabe quem é esse Deus. Então muita gente, os planos desses homens, eles deixaram Deus de lado. Vamos abrir a Bíblia em Romanos capítulo 1, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, olha que texto interessante a partir do versículo 24, e confirme comigo agora, lendo a palavra, olha como a Bíblia ela é atual, querido, como ela é atual, tudo que a Bíblia diz é atual, está acontecendo agora, nesse instante, acontecia lá e não era profético não, já estava acontecendo e continua acontecendo. Romanos 1, a partir do versículo 24, eu vou ler na NVI, ok? Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça.
Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são o quê? Indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Então vou repetir. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pelo quê? Você está aí na Bíblia? Pela mentira. E adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, de maldade, de ganância, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Olha que Paulo está escrevendo quantos anos, queridos? Parece que a gente está vendo, está assistindo agora a TV e a notícia está passando, né? Parece que a gente está assistindo tudo isso agora, na nossa frente. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, olha o que o texto está dizendo. Embora conheçam o justo decreto de Deus, o decreto de Deus é justo, hein? De que as pessoas que praticam tais coisas merecem o quê? A morte. Não sei o que estou dizendo, não, é a Bíblia, tá? Só estou repetindo. Não somente continuam a praticá-las, mas também, não é só por praticar não, querido, que a Bíblia condena não, mas também aprovam aqueles que as praticam. A Bíblia, ela é extremamente atual, porque o que a gente vê, querido, é interessante, porque mesmo diante da ameaça que nós todos sofremos, muitos continuam vivendo como se Deus não fizesse a mínima diferença, como se Deus não existisse, pois eles se entregaram aos seus próprios desejos. Nós estamos diante de uma enfermidade que todo mundo pensou, vamos morrer, muita gente pensou isso, e foi criado um tumulto, né, no mundo inteiro em relação a isso. A coisa é séria, mas não foi tanto assim, mas é séria. E aí, querido, o que nós pensamos, e eu conversando com alguns pastores, no grupo de pastores, eles falavam assim, eu tenho certeza que agora o mundo vai mudar, depois de uma situação dessa. Querido, meu vizinho continua botando as mesmas músicas, o pessoal que eu conheço vai para o mesmo lugar, e o povo que não quer nada com Jesus continua os mesmos. O ser humano
O que eu aprendi nessa pandemia é que ele não quer viver o que Deus tem para a vida dele. Não são todos, é claro. Você está aqui por isso, porque você quer viver de Deus na sua vida. Você também. E quem não está vivendo, vai começar a viver a partir de hoje. Em nome de Jesus. Eu fico imaginando, como pode, queridos, quando a gente vê esses escândalos acontecendo no meio de uma pandemia, o povo sofrendo, os políticos desviando valores gigantescos da própria saúde do povo, dos nossos recursos, dos nossos impostos. Eu fico pensando como esses homens têm coragem de, no meio em que o povo está sofrendo, ter esse comportamento. Por quê? Porque esses homens, eles não creem em Deus. E depois vão até para os púlpitos e para os palcos dizerem que Deus te abençoe, que Deus te faça prosperar, que Deus isso, que Deus é fiel, mas não querem saber de Deus. Essa pandemia me ensinou que o homem continua sendo o mesmo homem. O homem continua tendo as mesmas tendências. O homem continua tendo as mesmas intenções, as mesmas motivações. Poucos entenderam que chegou a hora de voltar para Jesus. Agora a segunda lição que eu tenho aprendido com essa pandemia: os caminhos escolhidos pelos homens não foram escolhidos por Deus. Isso é muito claro. Os caminhos escolhidos pelos homens não foram escolhidos por Deus. Provérbios 14, 12, diz assim a palavra de Deus. Provérbios 14, 12. Há caminho que parece certo ao homem, parece certo, mas o fim conduz à morte. Há caminho que parece certo ao homem, mas o fim conduz à morte. Existem muitos que ainda lutam para buscar uma solução, uma resposta para as suas indagações. Eu vou citar para você 4 perguntas simples, são perguntas simples, que devemos responder, que temos que saber responder com convicção. Primeira pergunta: a vida tem algum significado real? Essa é a primeira pergunta que você deve saber responder. Você tem que ter convicção para saber responder. A vida tem algum significado real? Essa resposta não é sim e não. Essa resposta é mais profunda do que isso. A vida para você tem algum significado real? Segunda pergunta: de onde eu vim? É uma indagação que muitos fazem, você tem que ter a resposta para essa indagação. São perguntas simples. Terceira pergunta, que todo mundo faz, você já fez: por que eu estou aqui? Por que eu estou nesse mundo? Você já tem a resposta para você? Você já respondeu isso para você? Você tem a convicção, a resposta convicta, aí, tudo que está no teu coração, segundo a palavra? A quarta pergunta e última: para onde estou indo? Para onde estou indo? Porque, querido, isso aqui vai passar. Esse plano aqui vai acabar. Nós vamos nos encontrar com Deus, aquele que nos criou, segundo a palavra. E o que Deus fez? Deus, Ele mesmo providenciou o caminho. Ele mesmo providenciou algo que pudéssemos encontrar, então, a resposta para todas essas perguntas. Porque essas perguntas se resumem numa pessoa. E essa pessoa chama-se Jesus. Em Jesus nós encontramos todas as respostas para a nossa vida. Todas as indagações que existem em nossa vida. Se você ler a Bíblia de ponta a ponta, tudo aponta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se você quer compreender e responder essas perguntas, eu vou repeti-las, só para você lembrar: a vida tem algum significado real para você? Segunda pergunta: de onde eu vim? Terceira: por que estou aqui? Quarta: para onde estou indo? Se você conseguir responder essas perguntas simples, é porque você sabe o que Deus tem para a sua vida. Mas se você não consegue responder essas perguntas ainda, você precisa conhecê-lo, porque Ele vai te dar essas respostas. Ele pode te dar essas respostas hoje.
Terceira lição que eu tenho aprendido nessa pandemia. Terceira lição que eu tenho aprendido. Por maiores e aparentemente bons sejam os caminhos e pensamentos do ser humano. Vou repetir. Por maiores e aparentemente bons sejam os caminhos e pensamentos do ser humano, não se comparam ao que Deus preparou. Aleluia. Todo caminho que o ser humano decidiu andar por si mesmo é passageiro, mas o caminho de Deus é eterno. Sabe qual é o nosso grande problema? Nós temos uma grande dificuldade de entender a eternidade, porque a eternidade parece algo que para nós não é palpável. Porque como entender a eternidade? Como compreender que nós vamos viver eternamente? Ora, mas nós não vamos morrer. Você, seu corpo, meu corpo vai voltar ao pó, mas a nossa alma vive eternamente. Ou ela vai viver eternamente com Deus, ou ela vai viver eternamente sem Deus. Aqueles que abriram o coração para Jesus, para que Jesus seja Senhor, Salvador da sua vida, viverão, a Bíblia diz, aquele que tem o Filho tem a vida, então viverá eternamente com Deus. Mas aqueles que não têm o Filho, não têm a vida, diz a palavra do Senhor. Então o que nós vemos é que o ser humano, quando ele decide andar por si mesmo, ele percebe que tudo aquilo que ele escolheu para si é passageiro. Mas olha o que Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz para a gente. Jeremias 29, 11 a 13 diz assim: porque sou eu quem? Deus, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar. Aí muita gente, vou ficar rico. Não é nada disso, querido. Se a tua mente está ligada a esse negócio de dinheiro e riqueza, você está perdido, meu irmão. Prosperidade é o suprir de Deus em nossas necessidades. Não se trata de riquezas. Se Deus te supre em tudo que você precisa, você é uma pessoa próspera. O que você faz com a prosperidade? Você pede a Deus sabedoria, porque você pode ampliá-la, se Deus te der sabedoria. Peça a Ele. Aí você começa a abrir um negócio próprio, você começa a estudar, você começa a fazer concursos, você é empresário, e daqui a pouco as coisas vão crescendo. Por quê? Porque você continua fiel ao Senhor, andando nos planos de Deus, e a Bíblia me diz que os planos do Senhor me fazem prosperar, ou seja, eu serei suprido em todas as minhas necessidades, e não vai me causar dano. E o texto vai dizer, planos de dar a vocês esperança e o futuro. Aleluia! Deus tem um plano de futuro para nós, não é de presente não é para agora, não é para esse momento, é para o futuro. E o medo que atingiu tanta gente, devido a essa pandemia que atingiu todos nós, e em algum momento alguém sentiu medo, talvez não por você, mas talvez até por um ente querido, e aí Deus vem dizendo, ei, eu tenho planos para vocês. Os homens estão aí criando vacinas, isso tudo eu posso até dar sabedoria, mas o meu plano é maior. Eu tenho planos para vocês, eu tenho planos para fazê-los prosperar e não causar dano. Eu tenho planos de dar a vocês esperança, eu tenho planos de dar a vocês um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Olha o que o texto está dizendo, vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Aleluia! Glória a Deus. Ele está dizendo, se vocês vierem com o coração aberto, se vocês se entregarem, eu não vou recusá-los, eu vou aceitá-los, eu vou pegar vocês e vou cuidar de vocês, porque vocês serão meus filhos. Aleluia! Deus criou um plano de vida eterna para nós. Eu não sei se eu vou viver daqui a 12 minutos ou um segundo, eu não sei, nem você, mas uma coisa eu sei, Deus criou um plano para a minha vida, e esse plano é eterno. Aqui eu sei, eu e você que não vamos passar o tempo todo, nós estamos de passagem,
Mas nós estamos aprendendo que Deus preparou algo que não se compara. Muita gente, queridos, eu ouvi uma pessoa, logo no começo da pandemia, eu lembro disso, acho que foi a filha do dono do Banco Santander, lá da Espanha, e ela fez a seguinte declaração, eu lembro disso o repórter falando, porque o pai faleceu de Covid, o dono do banco, e ela dizia, meu pai ajuntou tantos tesouros, e na hora de morrer não tinha ar para respirar. Tanta coisa. Eu conheço tanta gente que juntou tanto tesouro, querido, que nós estamos orando por eles, que estão entubados, e graças a Deus, Deus está fazendo um milagre. A gente tem orado por uma pessoa chamada Marcos, grande empresário, mandei uma mensagem para ele, não o conheço pessoalmente, e soube o que estava acontecendo com ele, alguém pediu que eu enviasse uma mensagem, e como Deus está falando ao coração daquela família agora, diante dessa prova terrível que estão enfrentando, dessa luta que estão enfrentando, porque a gente vai fazendo tantos planos, vou fazer isso, fazer aquilo, a gente pode fazer plano? Pode, mas eu tenho que olhar primeiro para aquilo que o Senhor tem para mim, porque os planos de Deus me fazem prosperar e não me causam dano. Os planos de Deus podem trazer lutas, mas me dão esperança e me dão um futuro. E os planos de Deus me permitem clamar pelo nome dEle, orar a Ele, e Ele vai me ouvir. Os planos de Deus é que eu vou procurá-lo e vou achá-lo, se procurá-lo de todo o coração. Muita coisa foi mudando na mente de muitos de nós, porque até muito crente estava vivendo como se fosse viver só nessa terra, construindo, vamos construir isso, construir, até a gente aqui, né? Vamos construir, irmãos, e a pandemia vai construir mais nada. Construir para quê? Vamos pegar esse dinheiro e vamos investir em algo que a gente possa contribuir. Não estou dizendo que lá no futuro nós não vamos fazê-lo, se Deus assim mandar ou permitir. Mas Deus deu uma lição para a gente. Deus deu uma lição para a sua igreja. Tanta coisa construída, e agora? Não pode se reunir. Não vale de nada. Meus irmãos lá na África, que talvez reunidos onde não tem nada, um teto, e estão lá adorando, é a mesma coisa. E eles podem adorar até mais do que a gente, que pode ficar no ar livre, a gente não. Queridos, Deus tem planos extraordinários para você. E a última coisa que eu quero tratar com você na tua célula pode compartilhar isso, e quem sabe outras coisas que o Espírito Santo de Deus vai te revelar. Nenhum dos planos de Deus para as nossas vidas foram revogados por conta dessa pandemia. Eu vou repetir. Nenhum dos planos de Deus para nossas vidas foram revogados por causa de uma pandemia. Como eu falei no início, Deus não foi pego de surpresa. Números 23, versículo 19. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Eu vou repetir o versículo, olha só, Números 23, 19. Marca na sua Bíblia aí. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Deus nunca mudou seus planos. Aquilo que Ele te prometeu, Ele irá cumprir. Pode ser a pandemia que for, se Ele falou, Ele irá cumprir. Tudo que Deus fala, Ele cumpre. A sua palavra jamais volta vazia, ela sempre cumpre o seu propósito. Ei! Deus tem um plano para você. E aí a gente pensa, mas parou tudo, acabou tudo, e agora como é que nós vamos fazer? Deus não mudou nada. Nós é que mudamos.
Nós é que vamos precisar mudar. Nós que tivemos que ter comportamentos diferentes. Nós que temos que agora usar uma máscara. Nós que temos que ficar distante das pessoas. Nós que não podemos abraçar. Mas os planos de Deus continuam os mesmos, queridos. Você lá na tua célula é o mesmo plano, é o mesmo projeto. Vamos ganhar vidas para Jesus. Vamos cuidar bem dessas vidas. Esse é o objetivo. Quando alguém pergunta para mim, qual é o objetivo, pastor, da sua igreja? Nosso objetivo é ganhar vidas para Jesus e cuidar bem delas, enquanto elas quiserem. Enquanto elas quiserem. Enquanto a pessoa quiser, ela será cuidada. Deixa eu te falar uma coisa, nós não podemos proibir ninguém de entrar nesse lugar, querido. Lá na sua igreja, onde você congrega, ou na sua célula, você não pode proibir ninguém de entrar naquele local. Ele pode ser o pior assassino do mundo, ele pode entrar, sentar, louvar a Deus, assistir o culto do jeito dele. Pode ser a mesma pessoa. Por quê? Porque esse é um local público. Ninguém pode impedir ninguém de entrar nesse local. Mas a Bíblia diz que só Deus conhece o coração e sabe o que está acontecendo. E Deus, ele pode mudar circunstâncias, ele pode mudar histórias. Ele muda a nossa história, ele mudou a nossa história. Porque os planos de Deus, eles vão continuar se cumprindo. Os planos de Deus vão continuar se cumprindo. Queridos, nós não sabemos quando tudo isso vai passar. Não sabemos. Vou dizer para vocês, o governo não sabe, nenhum governo no mundo sabe, ninguém sabe. Os cientistas não sabem. Essa história de vacina, em 6 meses, isso na história da humanidade foi impossível. Já surgiu. Os cientistas dizem isso é impossível. Isso leva 5 anos, 6 anos, 10 anos, 4 anos no mínimo. Eu não quero desmotivar você não, quero dizer, meu Deus, agora nós estamos ferrados mesmo. Como é que vai ser? Eu estava contando já com a vacina da China. Misericórdia. Vou dizer uma coisa para você, continue focando seus planos em Deus, porque você não vai se frustrar, você não vai se decepcionar, Ele vai te fazer prosperar e não vai te causar dano. E por mais que você passe por uma guerra terrível na sua vida, como alguns aqui passaram, ou estão passando, Deus está no controle de tudo. Ele nunca abandonou você. Ele sabe do teu coração, Ele conhece o teu coração. Há muitas lições que eu pessoalmente tenho aprendido, e a gente aprende até a se conhecer, porque essa pandemia também a gente acabou se conhecendo, queridos. Não é conhecer o outro não, a gente descobriu que a gente sabia mais da vida dos outros do que da gente. Aí que Deus fez? Botou a gente dentro de casa. Agora você vai conhecer a si mesmo. Porque você pode dividir a vida dos outros, agora você vai conhecer a você. E aí começou, meu irmão. Você sabia que houveram muitos problemas familiares durante a pandemia? Muitos problemas. Por quê? Agora o pai tinha que brincar com o filho. Agora a mãe tinha que dar atenção aos filhos. Agora você vai ter que ensinar a aula do filho. Misericórdia, irmãos. Só sabe quem passa. Eu já passei por essa fase, mas tem uns aqui dizendo misericórdia. E aí você começou a conhecer a você. Diante de uma provação, diante de uma guerra, diante de uma luta. E aí você só podia assistir culto online e só conversar pelo... Graças a Deus que tinha internet, irmãos. Imagina se nós não tivéssemos. Como é que seria? Porque há uma carência em nós somos pessoas de relacionamento, a gente gosta de estar perto das pessoas, a gente gosta de conversar com as pessoas, e Deus veio mostrar como nós somos. Aí eu me conheci, e aí eu vi o quanto eu dependo de Deus, quanto eu sou frágil, quanto eu sou fraco, como que isso que eu senti, eu sei o que o outro está sentindo, eu sei o que o outro está passando. Estou aqui com um pedido de oração pela vida da Natália Gadelha, pois se encontra em depressão. Essa é a maior enfermidade do nosso momento, da história
no mundo inteiro, é a maior crise de depressão que existe na história, nós estamos passando. E tem gente aqui dentro enfrentando isso e nem sabe. Nem sabe. Poxa, mas depressão bate no coração do crente, viu? Raquel, você não era salva não em Cristo Jesus? Ora. Eu não era salvo em Cristo Jesus? Ora, espera aí. Sabe por quê, queridos? Porque a gente começou a conhecer a si mesmo. E aí a gente se decepcionou. A gente ficou decepcionado com a gente mesmo. Porque Deus revelou para nós quem nós somos de verdade. Aí nós começamos a conhecer Deus. E quando começamos a conhecer Deus, é porque nas provas que a gente começa a conhecer esse Deus. E aí você começou a conhecer esse Deus maravilhoso, esse Deus que supre, esse Deus que te consola, esse Deus que quando não tem pastor, não tem discipulador para conversar, mas Ele está lá do teu lado o tempo todo. Ele chora com você, Ele abraça você, Ele ri com você. E quando você não tem forças, Ele te levanta. E do nada acontece algo na tua vida. Nós começamos a conhecê-lo mais. Querido, se você está perdendo essa oportunidade, você está dando a oportunidade de conhecer mais o teu Deus. Porque muitos falam o nome de Deus, mas não sabem nada de Deus. Não estou dizendo que eu sei mais do que você, não. Você pode conhecer muito mais do que eu, querido. Sabe por quê? Porque a gente nunca vai deixar de conhecer. O que Deus tem mais para nos ensinar? Você vai parar, o que Deus tem mais para me ensinar? Eternamente nós vamos aprender alguma coisa. Porque o nosso Deus é eterno. Agora, Ele não foi pego de surpresas, querido. Ele tem um plano para a tua vida. Ele tem um plano para a tua vida. Lembra das 4 perguntas? Leva essas perguntas para a sua casa. Depois assista, quem sabe, aí pelo Facebook ou pelo YouTube, essa mensagem. Anote e tente responder essas perguntas. Parecem simples, mas não são. Você tem que responder com convicção daquilo que você realmente crê, porque as respostas que você vai dar vão dar o norte para a sua vida. Vai ser o norte da tua vida. Se você não consegue respondê-las hoje, é porque você precisa hoje abrir o coração para Jesus. Porque Ele é a resposta para nós. Queria que você fechasse os teus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Eu queria orar por sua vida. Eu quero orar pela Natália. Natália, aqui o pedido de oração que veio. Mas quero orar também por sua vida, você que está aí online agora. Nós queremos como igreja orar por você. Coloca teu pedido aí, pode escrever qual é o teu pedido. Se você escrever aí, vai chegar até nós agora. Mas eu queria que você colocasse, meu irmão, você que está aqui agora, você que está cultuando online aí. Coloca agora o teu coração diante do Pai. Que dúvidas Satanás tenta lançar sobre você? E talvez você tenha, porque crente tem dúvidas também, queridos. Crente passa por dúvidas também. Mas Deus vai te dar a resposta. Os planos de Deus não mudaram. Ele tem planos de paz para você. Ele tem planos de prosperidade para você, para não te causar dano, querido. É porque às vezes a nossa mente está focada em algo muito material, só aquilo que é palpável. Nós estamos focados naquele que é eterno, aquele que vive, tem todo o poder, aquele que é o nosso Deus, aquele que não se esquece de nós, aquele que mesmo que todos nos abandonem, Ele não nos abandona. Fomos nós que abandonamos a Ele, nós que o deixamos de lado, fizemos nossas escolhas, fomos viver nossas vidas, fomos ganhar dinheiro, fizemos como aquele homem que Jesus citou: eu tenho muitos bens, eu vou juntar dinheiro, eu vou dizer para minha alma, descansa, come, aproveita a vida. E aí Jesus disse que naquela noite vão lhe perguntar: o que tens preparado? O que você tem preparado? O que você tem preparado?
Onde está seu coração? Nessa noite, Deus quer iniciar. Ele já começou, mas Ele quer continuar na tua vida. Um plano extraordinário. Um plano de paz para você. Um plano de prosperidade para você. Ele quer te dar esse plano. Esse plano tem um nome. O nome é Jesus. Porque tudo converge para Jesus. Aleluia. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós levantamos a nossa voz. E eu peço você, igreja de Jesus, agora você que é igreja, comece a orar, meu querido. Pode ser sentado, pode ser em pé, pode ser ajoelhado, do jeito que você quiser agora. Mas eu quero convidar você a orar junto comigo agora, em nome de Jesus. Você que está em casa aí, se quiser ficar em pé, sentado mesmo como você está, vamos clamar agora. Vamos clamar juntos. Pai, nós estamos clamando a Ti. A Tua palavra diz que o Senhor vai nos ouvir se o buscarmos de todo o coração. Pai, não queremos fazer discursos vazios nesse lugar. Não queremos apenas que uma palavra seja liberada no ar sem um propósito, porque a Sua palavra, ela cumpre tudo o que diz. Portanto, Senhor, a Tua palavra nos diz que se formos clamar ao Senhor de todo o coração, o Senhor vai nos ouvir. Então hoje, Senhor, o Senhor vê o coração de cada um de nós aqui. Cada um que sofre, cada um que chora, cada um que se lamenta, cada um que reconhece suas falhas. Eu oro, Deus, pela Natália, Senhor, que está com essa luta em suas emoções, essa enfermidade de alma que afeta a sua mente. Oh Deus, em nome de Jesus, visita a tua serva agora, porque ela é tua, Senhor, ela é tua, assim como tantos outros que podem estar passando por essa luta agora, perderam o prazer da vida, só dizem que estão esperando Jesus voltar, só dizem que estão esperando a morte chegar, sinais de depressão. Senhor, em nome de Jesus, vem trazer cura, porque o Senhor tem planos para nós, o Senhor tem projetos para nós, e seus planos vão se cumprir. Mas se há alguém aqui, Senhor, que não consegue responder aquelas perguntas, se há alguém aqui que está duvidoso da sua fé, se há alguém aqui que não sabe o que fazer, talvez ali online agora, que agora reconheça Jesus como aquele que foi a uma cruz sem pecado algum e levou sobre ele essa frustração minha, essa decepção minha, essa dor minha, essa doença minha, essa falha minha e todas as outras também. E ali ele me tornou livre, livre para sempre, livre eternamente. Mas ele não só morreu na cruz, ele venceu a morte, ele ressuscitou. Senhor, faça agora essa pessoa reconhecer que Jesus é resposta para a sua vida, que Jesus é resposta à sua vida. Oh Deus, eu te peço, Espírito Santo, pois é o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Faz a obra, Espírito Santo, que nós não podemos fazer, só o Senhor pode fazer, em nome de Jesus.